Boa tarde a vocês, internautas, vocês que no domingo passado fizeram a primeira prova do Enem. Estamos aqui hoje para falarmos sobre a prova de naturezas e matemática. E nada melhor do que a gente trazer um integrante da nossa forte equipe de professores. Seja bem-vindo, professor Paulinho, é com você. Obrigado, professor Jean. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria de resposta ao item para os nossos alunos do CAD, CDF, CAD Centro, CAD Parnabirim, CDF Videira, todos os meus alunos, né? E em especial aí para os nossos alunos do CAD e todos que quiserem aproveitar aí a nossa fala. E dizer a vocês que estão assistindo a nossa live, né, que comecem a fazer as suas perguntas à medida em que o professor vai descrevendo essas observações, informações muito importantes. Lembrando que nós estamos construindo aqui uma linha de tempo, desde o primeiro momento com a professora Juliana, que passou aí pelo professor Jussier, pelo professor Vitor. Nós ainda vamos ter um novo professor aqui para finalizar essa área de naturezas, junto com matemática. E é muito importante a sua presença. Professor Paulinho, me faça aí uma linha de tempo, uma timeline sobre como foi a prova, como era a prova de matemática e como é a prova hoje no Enem. Exatamente, Jean. É o seguinte, a gente pode começar com um exemplo das nossas provas em sala de aula mesmo, né? Nossas provas bimestrais, né? Certo. A gente faz assim uma prova, vamos supor, de 30 questões e um aluno acerta 25, outro aluno acerta 25, tá? Isso. Esses dois alunos terão obrigatoriamente a mesma nota, porque cada item ou questão tem a mesma pontuação. A gente está falando da sala de aula, né? Exatamente. Perfeito. Que no caso isso aí é a famosa teoria clássica dos testes, que ele serve tanto para concursos atuais. Perfeito. E os vestibulares antigos. E essas provas ainda nos colégios, eu não sei se por motivos computacionais, etc., elas não estão ainda no modelo do TRI. Isso. Não sei se vocês ainda vão fazer, né? Vamos chegar Em lá, algum vamos momento, chegar né? lá, já estamos preparados. Então, por exemplo, o aluno faz 25 questões numa prova de matemática minha, o outro também faz 25. Eles têm a mesma pontuação, porque cada item vale a mesma coisa, independente de um ter acertado no chute, o outro saber as questões. Então, isso talvez tenha gerado, né, tenha motivado uma nova forma de avaliar essas provas, né? Isso. Aí surgiu, né, a teoria de resposta ao item. Esse item aí você pode substituir por questão, A né? gente está falando da TRI, né? Agora é a TRI. Antes era a teoria clássica dos testes, Isso. certo? A TRI é o seguinte, você, por exemplo, quando você faz a prova normal do TCT, né, teoria clássica dos testes, a gente quer saber o que é que esses 25 representa para o aluno, essas 25 questões. Já no TRI, o que é que esse 25 representa no conhecimento dele, né? E representa em relação ao item, né? Entendi. O que é que aquele item representa para ele? Por exemplo, tem questões mais fáceis, tem mais difíceis, né? E é natural que algumas questões valham mais do que outras, não é verdade? Por exemplo, na teoria da resposta ao item, eu posso tirar 25 questões e você 25 questões, mas as notas podem ser discrepantes. As notas podem ser diferentes. Você pode ter acertado mais questões que valham mais. Até por uma questão de coerência pedagógica, né? Você, por exemplo, veja bem, suponha que você errou as questões fáceis e acertou uma difícil. Há uma probabilidade que você tenha chutado. Então, a sua nota vai diminuir, né? Então, existem esses parâmetros aí. Existe o parâmetro de dificuldade da questão. Por exemplo, a questão mais difícil é como se ela fosse separar as crianças dos adultos, não é verdade? Existe também o parâmetro de discriminação. Cada tipo de questão, ela discrimina o tipo de aluno para aquela questão, né? Como se ela tivesse um fator que diferenciasse, né? E ainda tem um fator de chute. Né? A questão do aluno chutar sem ter aquela habilidade, né? Aquela aptidão necessária ou proficiência, como você queira. Então, existem várias variáveis que influem na questão da teoria da resposta ao item, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Suponha que o aluno vem errando as questões fáceis. Isso. Aí, daqui a pouco, ele acerta uma difícil. Então, houve uma incoerência pedagógica aí, não é? É como se ele tivesse chutado. É como se o Enem esperasse que esse aluno chutou essa questão. Talvez, mesmo que ele tenha sabido fazer essa questão. Certo. Aí eu vou fazer uma pergunta para a gente tirar uma dúvida aqui
do estudante que está... Quero dizer a você que não é só o estudante do CAD nem do CDF não, viu? Sim, Nós sim. temos aí, já tivemos até alunos de fora entrando no nosso YouTube. Isso. Me diga uma coisa, quando a gente fala da questão fácil e da questão difícil, isso ocorre a partir do movimento de correção? Rapaz, eu estava lendo sobre isso, eu vi o seguinte, que eles padronizam mesmo essas questões antes. Sim. É como se dentro do banco de questões eles fazem essa padronização. Certo. E tem umas questões que elas realmente são diferenciais, elas têm algo a mais para medir algo a mais do aluno. Perfeito. Você está entendendo? Entendi. Está entendendo? Aí isso aí, depois da correção, ele vai fazer vamos supor, esse equilíbrio, ver se realmente bate, se realmente isso bate. Mas é feito isso antes, no banco de questões. Tipo assim, é como se você... Aquela proficiência, né, medida de 0 a 1000, aproximadamente, né? É como se a questão também fosse mensurada assim. Uhum. Por exemplo, vamos supor que você tem uma proficiência 600 para um modelo de questão. Aí você tem a obrigação, ou é esperado que você acerte aquelas questões de proficiência 400. Entendi. Aí você com essa proficiência 600, pode ser que você não faça uma de proficiência maior, de grau de dificuldade maior. É mais ou menos por aí. Esse processo que você está se referindo, isso é trabalhado na sala de aula, quando o professor está explicando essas questões, ou ainda existe ou a gente ainda está caminhando para isso? Eu acho que a gente está caminhando para isso. Está caminhando. Tá. A Agora sim, ainda... eu acho que o bom professor, quando ele trabalha bem os conteúdos, as habilidades e desenvolve as competências... Intrinsecamente ele faz fazendo isso, né? Agora sim, isso não está... Inclusive a gente mesmo veio estudar isso há pouco tempo. Começou a estudar isso há pouco nós tempo, temos né? Pouco tempo. Perfeito. Não é verdade? Mas estamos aqui já abrindo um novo leque de estudo, né? Quando você traz isso aqui é importante. Inclusive, nós já falamos isso, né? No estudo que o professor tem que desenvolver nesse novo formato de BNCC, das competências, né? Dos requisitos do qual o Enem, em 2024, agora com certeza a gente vai ter algumas mudanças que eu considero até profundas, não é isso? Sim. É verdade. Só mais uma observaçãozinha aqui. Existem até umas classificações realmente no INEP das questões. Questão proficiência 465, acho que você deve ter visto já, né? Sim. Questão proficiência 800. Uhum. Então, geralmente, as questões de básica, algumas questões de básica, a proficiência é menor. Você precisa de menos coisa. 400, né? É uma médiazinha. Eu trago de 500 para baixo, certo? Embora tenha aquelas exceçõezinhas, né? Uhum. Probabilidade, geralmente as questões já têm uma proficiência maior, 700, tá entendendo? Já tem uma dificuldade maior do aluno acertar. Certo. O ideal é que ele estude e acerte as questões fáceis, médias e difíceis. Rapaz, tem até um resuminho aqui, que se você quiser eu quero até ler, para não ficar com certeza. Uma coisa errada, certo, né? Isso aqui eu tirei de uma dissertação, de uma palestra de um colega da gente, sabe? Certo. É muito bom, o professor Tiago Valentim, sabe? Ele diz assim, o modelo matemático do TRI usado no Enem considera 3 parâmetros, que eu falei aqui muito brevemente, que expressam as informações do item essenciais para avaliar suas características, consequentemente, a medida do conhecimento, certo? Quando se fala em item, é questão, né? Isso. Eu até substituí. A gente conhece como questão, mas teoria de resposta o Enem usa questão. Isso. Aí tem o parâmetro de discriminação, foi aquilo que eu falei. É o poder de discriminação que cada questão possui para diferenciar os participantes que dominam dos participantes que não dominam a habilidade avaliada naquela questão. Isso. E que a questão é quem separa, quem discrimina mesmo, né? O tipo, o modelo e a dificuldade, certo? Esse parâmetro ele reflete a eficácia desse item para discriminar respondentes mais proficientes. Proficientes é uma palavra difícil para aptidão e habilidade, né? De respondentes menos proficientes, né? Ele separa. O parâmetro de dificuldade. Associada à dificuldade da habilidade avaliada na questão, quanto maior seu valor, mais difícil é a questão. O parâmetro da dificuldade é expresso na mesma escala da proficiência. Quanto mais proficiência, maior a dificuldade, né? E o de acerto casual, ele representa a probabilidade, bonito nome para chute, né, professor? Esse parâmetro representa a probabilidade de um participante acertar a questão não dominando a habilidade exigida, certo? Aí o que é a coerência pedagógica que eu falei por alto? A coerência pedagógica esperada é que o participante acerte as questões que estão abaixo do seu nível de proficiência. Então, se você tem uma proficiência alta, como é que você vai errar uma questão? Isso. Então, você pode perder ponto nisso aí. Certo. Né? Se a proficiência do participante B fosse alta, a probabilidade de acerto dos itens fáceis seria grande. Todavia, se ele errou os itens fáceis, então a proficiência não deve ser alta. Isso aqui é até uma regra lógica, né? Se, entendi. Né? Certo. Beleza.
Aí, numa corrida, né? Numa Isso. corrida de 100 metros com barreira, 100 Com metros com barreiras, barreira, é. 100 com você vai barreira. começar a fazer as barreiras menores, né? Isso. Porque se você começar pela mais alta, você pode tropeçar e cair. A mesma coisa no Enem. Você deve começar pelas questões mais fáceis. Isso. Por quê? Se você começar pela mais difícil, mesmo que você acerte, você vai perder tempo de ter feito 5 ou 6 questões fáceis. Ok. Então você perde na quantidade e também na mensuração final. É Perfeito. isso? E aí, já que a gente está falando de dificuldade, eu queria agora trazer para você, estudante que está assistindo, vamos falar um pouco das dificuldades que o estudante encontra na prova de matemática do Enem. Né? Nós sabemos que no dia da prova de naturezas, de matemática, não existe redação, mas o tempo são 4 horas e meia, não é isso? Isso. Apenas, o tempo é curto. Então, não deixa de ser mais uma maratona nesse próximo domingo que você vai realizar essa prova. E aí eu pergunto, professor, dentro dessas dificuldades, como é que você traz para o estudante o comportamento que ele vai desenvolver para fazer aquela prova de matemática? Certo. Certo? Essas orientações, elas podem ser até geral. Mas antes Sim. eu quero fazer um adendo, já que a Pois pergunta não. ela foi muito geral. Certo. A dificuldade maior realmente que o nosso aluno tem é na matemática básica. Sim. O que é que acontece? Ele erra questões de matemática básica e erra questões do ensino médio que ou no meio ou antes você precisa da matemática básica. Certo. Então a dificuldade é grande. Eu passo 4 meses, ou 3 ou 4 meses fazendo matemática básica Isso. com ele, certo? Eu sou testemunho que você sempre começa Sempre começa com curso nos razão, terceiros anos pré proporção, com estatística, a parte né? de aritmética, né? Isso, exatamente. Pegando seu gancho aí, eu peguei algumas orientações. Eu organizei essa sequência Certo. para vocês. Então, por exemplo, eu começaria pela disciplina que você mais gosta. Isso é de cima para baixo. Eu escolhi a primeira disciplina. Nós não temos só matemática lá, Isso, né? isso. Tem física, biologia. No dia da prova de matemática, Isso. comece pela disciplina que você mais gosta. Se for matemática, ótimo, né? Se for, Ok. muito bem. Depois que você escolhe a prova que você mais gosta, você faz uma panorâmica da prova. Sim. Não tem aquela radiografia do dente, aquela panorâmica que você analisa? É. Você faz uma panorâmica. Saber qual é o Para estado, quê? né? Isso, qual é o estado da prova? Olhar o ambiente. Isso. Se familiarizar. Se familiarizar, muito bem. Então, olha, a gente fez o seguinte, olha, escolheu a disciplina, leitura da prova dentro da disciplina que você escolheu e agora o mais importante, começar pelas questões mais simples. Certo. Certo? Vai deixando as mais difíceis para depois, pulando. Se você encontrar alguma difícil ali, que ela seja difícil, de acordo com as normas lá do Enem e tal, mas se você diz, não, mas eu sei, eu vi o professor fazendo, eu vi parecido, você faz. E você vai ver que já vai passar do tempo que aquela questão exige, você já vai para a próxima. Isso, exatamente. Isso né? é sabedoria, né? A gente Isso. está falando aqui de sabedoria. Pronto, nós estamos dentro da questão, né? Veja bem, eu estou fazendo de dentro para fora, não, de fora para dentro, né? Certo. Aí agora, dentro da questão, sublinhe palavras-chave do enunciado. Olha. Tá dentro da própria questão, certo? Porque isso aí é uma forma de controlar o tempo da sua prova. Isso. Né? Se fizer isso, é supimpa, certo? Quando você diz aí, nesse item 4, que a gente já está com 4 observações, Sim. você está se referindo também aos comandos que o aluno tem que encontrar? Não é isso? Exatamente. Aqueles comandinhos, né? Porque às vezes você tem um texto imenso e às vezes se você ler só a pergunta e olhar o gráfico, você resolve a questão. O Enem tem muito isso. Acontece isso demais no Enem. Eu já vi questões que ele dá um enunciado imenso, aí eu digo, olha a pergunta primeiro e olha o gráfico para ver se você consegue fazer se está lá. Agora, nem sempre. Sim, sim. Porque às vezes ele coloca exatamente para selecionar quem é de maior proficiência. Às vezes ele coloca um negocinho lá escondidinho. No início, né? Mas muitas vezes acontece isso, certo? Então, aí pronto, isso vai permitir que você controle seu tempo de prova, na prova que você mais gosta, fazendo as questões que você mais gosta, mais simples, né? E aí vai sobrar tempo para você fazer as questões difíceis, né? E o finalzinho reservar um tempinho para a folhinha de resposta. Certo. Porque vai sobrar um tempinho se você fizer isso. Olha, eu tenho, a gente tem experiência, né, com nossos alunos. Tem uma menina lá, que eu não vou citar o nome, lá do prédio do CDF, Zona Norte. Sim. Aí ela, Paulinho, eu tava fazendo um simulado, eu passei a tarde todinha com uma questão. Eu digo, você está errada. A gente está trazendo aqui um exemplo, viu, gente? Um exemplo. Eu não vou citar o nome porque é uma coisa meio, né? Meio pessoal. Uma experiência Ela chegou para mim, na sala de foi aula. essa semana. Isso, Ela disse, perfeito. Paulinho, eu tô tão desesperado, isso foi o que houve.
Eu passei a tarde todinha fazendo essa questão, tentando fazer essa questão no simulado, e não terminei a prova. Isso foi um erro, você cometeu um erro. Sim. Você tinha que ter pulado e deixado por último. Porque aí você teria acertado outras, tinha ganhado mais pontos, não estava tão desesperado assim, e talvez com o desenvolvimento da prova você conseguiria fazer aquela questão no final. Eu acredito que essa postura didática que você está colocando aqui, que é muito saudável, Isso. ela tende a ser um processo natural para o professor que vai preparar o aluno para o Enem. A gente não vai mais agora para uma sala de aula para trabalhar apenas ser um professor conteudista, mas ser um professor também que vai melhorar o comportamento do aluno. Né? Inclusive o emocional desse estudante para que ele chegue nessa etapa, né? A gente está falando aí que nós começamos lá no início de janeiro, ou no final de janeiro, e a gente já está agora prestes a encerrar o Enem nesse próximo domingo, não é isso? Então, assim, isso vai ficar aqui registrado, mas para esse estudante que está fazendo é muito importante, porque a gente está falando de uma etapa final, perfeito? E se ela for assistir, ela vai saber do que eu estou falando, sabe? Sim. Assim, sabe, eu já tive alunos esse ano mesmo, que quando começava a aula de matemática, a pessoa caía no choro, por causa da base que ela não tinha. Aí eu tive que conversar isso, levei o psicólogo e tal. O que é matemática? É algo tão cruel, né? Eu acho que acho que falhamos também no passado, né? Isso. A gente também tem nossas falhas, né? Com certeza. Então, assim... A matemática, ela hoje está se tornando mais prazerosa. Mais prazerosa, mais cotidiana, mais contextualizada, mais interdisciplinar, com mais intercâmbio de conceitos, com mais acesso à realidade. Agora, interessante, conceitos tão antigos, contextualização, Piaget já falava disso, né? Já sim. A gente está falando de um pensamento operatório concreto. Exatamente. Perfeito. Professor, eu queria agora, né, a gente já está indo, né, já passamos aqui do segundo quarto, eu queria agora que o senhor fosse ao quadro, para o senhor fazer um registro de algumas informações importantes, inclusive de conteúdos que você Você quer mais a questão do que eu acho que pode cair, qual é o cenário que você vai encontrar no próximo domingo, ok? Eu acho que esses conteúdos, eles vêm num processo de histórico assim, a partir de que ano no Enem, eles nunca colocaram números complexos, certo? Equações polinomiais, binômio de Newton, tá? E no programa também não está, né? Geometria analítica eles colocam muito pouco, mas está no programa, eles colocam muito pouquinho, né? Certo. Trigonometria é um assunto imenso, eles colocam praticamente 2 tópicos, certo? Agora a básica vem com força, desde o início. E é importante você fazer essa observação antes de escrever aqui, que muitas vezes o cara mete a cara em números complexos. Estuda tudo. E estuda, por exemplo, pega trigonometria como se estivesse estudando para uma escola militar. E aí, o que cai de trigonometria são questões bem contextualizadas, né? Questões de triângulos, retângulos, questão de triângulo quaisquer, lídeos, seno, cossenos. E às vezes o gráfico da função seno ou cosseno, né? Envolvendo o eletrocardiograma, turistas na autoestação e assim vai. Aquele movimento periódico de onda do mar, etc e tal, certo? Okay. Agora, o que tem sido constante no Enem é a tal matemática básica, certo? E aí eu vou enumerar alguns tópicos que eu acho cruciais na matemática básica, certo? Que vai entrar nas 4 linhas, aí vai entrar em campo. Exatamente. Por exemplo, quase todo ano cai uma questão de razão. Mais especialmente envolvendo o quê? Escala. Quase todo ano. É uma coisa assim que, eu não sei, eles colocam todos os anos. Nunca deixam de colocar uma questão de escala praticamente, certo? Na parte de proporção, né? A parte de proporcionalidade, as divisões proporcionais, né? Divisão proporcional. Ou diretamente proporcional ou inversamente proporcional, né? Certo. Bom, tem uma outra aqui que eles não deixam de colocar. Regra de 3 simples e regra de 3 compostos. E mais a regra de 3 simples. Certo. RDS e RTC. Regra de 3 simples, regra de 3 compostos. RDS e RTC, certo? Agora, tem um outro tópico que é brincadeira o que eles colocam. Porcentagem. Não apenas na prova de matemática, né? Certo. Não apenas na prova de matemática. A porcentagem pode cair na prova de biologia. Natureza. É bem geral. É bem geral, né? Cai até na prova de humanas e você tem que ter um entendimento desse percentual, né? Exatamente. Exato. Aí complementando aqui com juros, né? Principalmente compostos. E aí quando envolve nosso querido logaritmo, né? Sim. Aí aqui ele faz a ponte com o logaritmo, tá? Certo. Isso é muito importante.
Ó, quando eu falo porcentagem, eu estou falando de fator de correção, tá? Falando de juros simples e assim vai. Outro assunto que cai muito, médias. Todo ano eles colocam médias. Já teve anos aí que caíram 4, 5 questões de médias. Algumas questões de média com tabela, a maioria com tabela, certo? Certo. E outras, eles colocavam anunciado, né? Um anunciadozinho para você mexer algebricamente com as coisas, certo? Aí pronto, aproveitando essa parte de média, aí estatística básica. Principalmente tabelas, né? Estatística básica, né? Tabelas. As questões de matemática hoje, Mediana. elas sim. falam muito sobre contexto, sobre um determinado evento social. Exatamente. É isso? Exatamente. E a partir dali se pergunta alguma coisa. Exatamente. Às vezes até uma questão diária. O cara faz uma questão diária e diz, olha, um evento é realizado num pátio, num estádio, aí dá as dimensões retangulares, né? Certo. Aí dá a densidade, tem tantas pessoas por metro quadrado. Sim. Aí você precisa calcular a área para depois saber a quantidade de pessoas. Perfeito. Geralmente dentro do contexto. Certo. Se eu não me engano, teve um Enem aí que só caiu uma questão tradicional. Tradicional mesmo, uma. O resto é tudo dentro do contexto ou interdisciplinar. Nós temos quantas questões? 45. 45. Quando você terminar aqui, professor, Sim. a gente tem como fazer um levantamento proporcional ou isso varia também de ano para ano? Quando é básica, estado de geometria, nem tanto. É quase 50% da prova. 50% da prova. Então a gente está falando aí no mínimo de 23 questões. Exatamente. Certo? Você pegar a Isso. básica, geometria plana que é básica, né? Áreas, essas coisas, né? E estatística sobre a base é quase 50% da prova. Pronto. Se eu colocar, por exemplo, geometria plana, que é a parte de área, como matemática básica. Certo. Porque você sabe que isso a gente estuda no 9º ano, no 8º ano, né? Isso, Áreas de figuras planas, né? Desvio padrão, né? Etc, né? Muito bem. Agora, dentro de geometria plana, eu teria especial atenção com polígonos, semelhança e áreas, certo? Esses 3 tópicos. Polígonos, semelhanças e áreas, certo? A espacial, até agora, eles têm gostado das figuras simples mesmo. Prisma, paralelepípedo, né? Isso. Cubo, tá? Mas aí eu daria uma geral, porque não é um assunto muito... Quando a gente fala de geometria plana e geometria espacial, a gente está falando de cálculos diretos ou também de questões contextualizadas? Também contextualizadas. Isso também. é importante. A questão de geometria espacial, às vezes coloca um tanque, certo? Aí diz assim, jogou uma pedra no tanque, aí o volume da água não vai subir, Isso. aí ele quer saber a altura que subiu. Que altura subiu o nível da água, que ponto subiu, até que ponto subiu, né? Isso é muito comum. Se fosse para física, estava falando de volume, alguma coisa aí, né? Essa coisa é do impulso também, né? O impulso, né? Sim, aí, meu querido, olha, a função que eles amam é a função do primeiro grau, por que pareça. Que muitas questões de função do primeiro grau, polinomial do primeiro grau, né? O correto é chamar função polinomial do primeiro grau, né? Isso. Eles dizem que função não tem grau, né? Por quê? Porque a maioria das questões, além de contextualizadas, você consegue fazer tudo por regrinha de 3. Sim. Por quê? Porque na função, eu vou colocar lá, RTS, né? isso, porque na função polinomial do primeiro grau, a variação no y é proporcional à variação no x. Sim. Então, se você fizer uma regra de 3, delta y, delta x, você faz a questão, olhando o gráfico, sabe? E não tem erro. Certo? Então aqui eu colocaria aqui para você dar uma olhadinha aqui, ó, função afim, aqui dentro mesmo, ó, função afim. Vou chamar de função afim, tá? Função polinomial do primeiro grau. Tá Se certo? conhece na sala de aula como função afim. A quadrática, ela cai sempre, mas quando cai é uma questão. Sim. Às vezes isso aqui cai um pouquinho mais. Às vezes uma questãozinha, um texto, às vezes a questão é um gráfico, e às vezes para você ter nas alternativas o gráfico. Certo? Certo. E aí eu colocaria também a função. Eu acho que isso aqui dá um bom retrato. Ok. Tá certo? Então, para você que está assistindo aí, ó, se liga, faz as observações, anota, Isso. leva isso aí, a colinha mental, né? Porque é o que você vai encontrar, basicamente, aí, cerca aí de 60% das questões. E aí você já está se alimentando. Já teve época que caiu 8 questões de espacial. O ano passado foram 3 ou 4, entendeu? Certo. Então, é de 3 em diante, entendeu? E reforçar aquela ideia de que procure e resolver as questões que você já está se identificando para
não perder tempo, né? Seguir aquelas orientaçõezinhas, né? Que a gente falou, que a né? gente Essas vai colocar bom aí, você colocar isso aí. colocar aí nas observações, né? Isso. Nas explicações. Então pronto, professor. Pedir para você sentar aqui para a gente fazer as considerações Pronto. finais, porque daqui a pouco a gente tem uma nova conversinha, né? nova conversa, certo? Nós aí Isso. Terminamos aí essa Pronto, vamos fazer aqui as mini nossas explanação aí considerações sobre esses conteúdos, né? Isso. E eu quero convidar vocês a fazer as suas perguntas, viu? Muito importante, nós estamos aí no vesperal do último domingo, onde tenho certeza que você que fez uma boa prova no domingo passado, está se preparando e vai fazer, no segundo momento, uma excelente prova, uma prova de excelência, para que seu nome apareça lá na lista do SISU, não é isso, professor? Isso, lista do Ok? SISU. Professor Paulinho, e para a gente finalizar, queria que você deixasse as suas considerações, mas antes eu queria aqui lhe agradecer Obrigado. pela sua oportunidade de estar aqui. Eu quero também fazer aqui uma ressalva, que eu estou diante de um professor que foi meu professor. Foi. E eu sou muito grato a todos os professores que passaram na minha vida. Eu estou aqui hoje graças a você que acreditou, foi um dos que acreditou no meu trabalho e acredita até hoje, certo? Então... Você jogava uma bolinha na época, era melhor. Jogávamos uma bolinha, certo? Mas o meu muito obrigado pela sua participação. Não só eu, como eu tenho certeza que milhares de estudantes que passaram por você têm essa gratidão. Eu Ok? que agradeço, sabe? Assim, hoje eu acho que uma coisa muito importante para o aluno saber é essa diferença dos testes, sabe? Sim. Quer dizer, às vezes o aluno reclama, poxa, eu fiz 25 questões, o outro fez 25. Ele tirou 8, eu tirei 6,5, né? Uhum. Então, acho que a gente esclareceu um pouco. Agora, se quiser fazer um estudo mais avançado, tem que estudar estatística, Tem né? que estudar, é verdade. Isso é um ofício Constante. permanente do professor, né? Estudar é o meu nome, né? Ok? Sim. Pois é. E teríamos mais alguma coisa nessas considerações? Mas agradecer a você aqui pela oportunidade, ao CAD, né? Aos alunos que tiveram a paciência, estão tendo, terão de assistirem aí a nossa simples explanação, né? E desejar a vocês, assim, um bom Enem, que vocês vão com tranquilidade. Siga essas orientações passo a passo, sabe? Vá, que vai dar certo. Procure manter a tranquilidade, tenta dormir bem um dia antes, né? Isso. E manter o emocional em dia, fica tranquilo. Não é bicho de 7 cabeças não, gente. Não é bicho de 7 cabeças não. Pode botar isso na cabeça, que não é bicho de 7 cabeças. Olha o trocadilho. Ok, exatamente, né? E convidar vocês aqui que nós ainda vamos trazer, né, um outro professor para a gente falar um pouco sobre a prova de biologia, sabe? Algumas coisas que vocês também ainda precisam levar junto com as informações do professor de matemática nos trouxe o professor Paulinho. Então, até daqui a pouco. Pois é, dando continuidade à nossa live sobre a área de naturezas, né, e matemática, né? Acabamos de ver aqui com o professor Paulinho. Eu estou agora aqui com o professor Fininho, que é prata da casa, já é convidado, já faz parte do nosso dia a dia do CADcast. Seja bem-vindo, professor Fininho. Obrigado, boa tarde a todos que também fazem parte dessa casa, e os alunos externos também, né, vão ter hoje algumas considerações importantes, conceitos, dicas e, acima de tudo, né, um bom bate-papo de biologia. E você que fez a prova aí domingo, ó, com certeza esse próximo domingo você vai ter dicas importantes, deixar você na cara do gol. Exatamente, gente. E domingo, né, para você que já fez aí o primeiro domingo, né, o segundo domingo agora, é importante que você chegue concentrado, que você observe aqui as orientações que os professores estão repassando, o professor Paulinho e agora com o professor Fininho, pois eu creio que nesse momento não é o momento de estar aqui se resolvendo questão, é o momento da gente recolocar a cabeça no lugar. Tanto é que a gente vai começar aqui a nossa conversa falando um pouco da história da prova de biologia, professor. Me dê um relato, aí me faça um relato breve sobre o que era a prova de biologia na época do vestibular e como é que ela se comporta hoje dentro da área de ciências da natureza. Eu tive o prazer, né, de participar dessa evolução nas provas de biologia, da época dos vestibulares, processos seletivos, né? E também eu participei, assim como professor, também como aplicador da prova do Enem, assim que iniciou o Enem, né? E antes do Enem, obviamente, os vestibulares, eles eram muito conteudistas.
eram questões, por exemplo, que abordava a parte de biologia que eu chamo clássica. O que seria essa biologia clássica? A parte de zoologia de vertebrados e invertebrados, o aluno teria que ter noção realmente do estudo da fisiologia, da anatomia e também da classificação desses seres vivos no qual era abordado nas questões. Então eram questões, por exemplo, que não tinha essa interdisciplinaridade, não eram questões contextualizadas em si, então eram questões muito conteudistas. E aí essas questões, por exemplo, faziam com que o aluno ele mergulhasse, vamos dizer assim, não no cotidiano, mas na biologia que eu falei para você anteriormente, a biologia clássica em si. No vestibular em linhas gerais, as provas em linhas gerais, as questões eram um pouquinho mais complexas, porque eram muito, assim, vamos dizer assim, com um elevado nível, né, técnico, e com o passar do tempo, com a chegada do Enem, né, separado basicamente por área, a biologia ela passou a ser mais contextualizada, passou a utilizar mais o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. E aí ficou mais prazeroso para o aluno estudar, para o aluno compreender, para ele associar esses conteúdos, esses temas no nosso cotidiano. Então a biologia ela passou a puxar mais para a química, passou a puxar mais para a física e também, né, teve esse contexto histórico, geográfico, filosófico, né, inclusive também dentro da própria educação física. Então as provas, as questões atuais de biologia que vamos comentar em breve, são questões realmente relacionadas ao nosso cotidiano. Então ficou, vamos dizer assim, mais prazeroso você, né, fazer a prova e estudar biologia. A gente entende nessa sua fala que existe também uma complexidade hoje na prova do Enem, mas que isso também fez com que o professor, através de um estudo mais aprofundado, ele consegue levar para o aluno, né, essa contextualização do dia a dia, e aí esse prazeroso que você está colocando também é prazeroso para o professor, concorda? É verdade. O professor, por exemplo, ele teve que passar por sérias mudanças, né? Então, o professor que é muito, vamos dizer assim, só da sua disciplina, só biologia, eu sou ministro de biologia, eu sou ministro química, eu sou ministro física, então o professor precisou ter vamos dizer assim, uma globalização, precisou ter realmente essa interdisciplinaridade. Ele passou a aplicar conceitos de física dentro da biologia, conceitos de química dentro da biologia ou vice-versa. Então essa interação, essa interdisciplinaridade, ela foi muito importante, inclusive para melhorar as nossas aulas e chegar àquele denominador comum, aquele tema que interessa tanto para a nossa avaliação. Agora em 2024 nós sabemos, né, que inclusive o próximo ano agora, para você estudante do segundo ano que está assistindo da primeira série do ensino, né, nós vamos ter algumas mudanças, né, talvez sejam até profundas em relação ao formato do novo Enem 2024, né, e isso faz com que a gente também repense a metodologia em si, né? A gente sabe que a ciência da biologia hoje não é mais uma ciência clássica, é uma ciência que ela tem uma relação extremamente profunda com as demais disciplinas. A gente pode até dizer que se fala de um contexto filosófico, sociológico, não é isso? De uma linguagem, o aluno precisa ter o conceito de interpretação, né? E aí eu queria, professor, que o senhor explicasse aqui para esse aluno que vai fazer essa prova quais são as dificuldades e que sugestões você daria, certo? O interessante, pessoal, que na nossa rede CAD de ensino, os professores já trabalham nessa linha, os alunos eles já têm essa configuração desse novo modelo, a gente já trabalha nesse contexto. E a grande dica, né, a dica muito importante para o aluno se dar bem ou chegar um pouco mais tranquilo na prova, seria a resolução de questões, né? Sempre acompanhar as dicas dos professores, resolução de questões, muita leitura. Então existem aqueles textos que eu sempre falo aos meus alunos que a leitura ela é importante, por quê? Porque ela serve para a redação, serve para a química, serve para a física, serve para a matemática. Observamos muito entre os nossos alunos uma grande dificuldade de interpretação de textos, tabelas, né? E eu sempre falo, quando você vê um texto, uma tabela, a resposta muitas vezes está ali. Resta você justamente fazer a sua interpretação e chegar à resposta correta.
Então, muito bom você ter aquela leitura, aquela base e resolução de questões que realmente é muito importante para você ter êxito na sua avaliação. É interessante esse ponto que você tocou, porque nós já estamos aqui com o 5º professor que está fazendo parte e está encerrando essa conversa, né? Essa roda de conversa. E todos os professores tocaram nessa questão dessa sequência lógica de como resolver uma questão. Né? Existe lá o comando, existem as imagens, né? Existe as respostas. Então, a gente sabe que muitas vezes o aluno perde muito tempo numa questão. Então, que sugestão você daria para que esse aluno entendesse como é que ele visualiza a estrutura dessa prova? A prova de ciência da natureza e matemática e suas tecnologias também não vai ser diferente. Né? Dentro da biologia, comece pelas questões mais fáceis. Aí você chega para o professor, mas quais são as questões fáceis? Né? Dentro da biologia, são consideradas, em linhas gerais, questões fáceis, aquelas questões que têm justamente imagens. Tem charge, tem tabela, tem figuras. Então, elas são consideradas fáceis dentro da biologia, né? Em linhas gerais. Não significa dizer, né, que aquele aluno que não tem base realmente vai sentir uma certa dificuldade. Mas aquele aluno, por exemplo, que teve uma preparação durante o ano, né, bem coerente, realmente ele não vai sentir tanta dificuldade. Até porque, de acordo com os nossos cálculos, o aluno deve, em média, né, gastar em torno de 3 minutos em cada questão. Daí a importância da realização dos simulados. Então, os simulados que são aplicados, né, nas instituições, nas escolas, dos cursinhos, também são importantes para você justamente controlar o seu tempo, né, ter a ideia de como está o seu andamento, e isso aí também é importante. Então, comece sempre pelas questões mais fáceis, como eu falei para você, né? Aquelas questões que têm figuras, tabelas, que realmente você vai ter um sucesso melhor, né, um melhor desempenho, um andamento melhor na sua avaliação. Perfeito. Então, nós estamos aqui passando para você, estudante, através do professor Fininho, algumas sugestões interessantes sobre esses graus de dificuldade que a gente encontra. E você que assistiu os outros podcasts, se você não assistiu, tem a oportunidade de assistir agora. É, de certa forma, uma terapia, porque você vai receber informações que o seu cérebro vai colocar isso como positivo, né? Mas a linguagem que o professor está trazendo aqui, ela tem uma sintonia muito profunda com os demais colegas de trabalho, porque eles estão fazendo um alinhamento de como se comportar diante de qualquer modelo de prova, seja do domingo passado, que você já teve essa experiência, e você vai levar isso agora para o próximo domingo, onde o tempo é mais curto, né? São só 4h30, certo? E agora, professor, a gente vai fazer aqui uma pequena pausazinha, porque eu gostaria que você fosse ao quadro, para você colocar aqui quais são os temas que o Enem está trazendo, provavelmente, para esse ano agora, para o próximo domingo, pode ser? Vamos. Beleza? Vamos lá. Tá joia. Então vamos ver aqui, né, com o professor Fininho. Vamos lá, cara Jean. Vamos lá, meu caro estudante. Vamos para as dicas aqui importantes para a sua prova domingo. Com certeza você foi submetido a essa prova, anterior aí de humanas. Vamos agora concentrar em natureza e matemática e suas tecnologias. Dentro da biologia tem um tema importantíssimo, tá certo? Você não pode deixar de ir para a sua prova. Que seria justamente a ecologia. Olha que mais interessante. Ecologia, ele é um tema que realmente é abordado dentro da física e da química com toda facilidade. Tá? Dentro da ecologia, temos uma palavra-chave que jamais você pode esquecer, que seria o tal do ecossistema. Tranquilo? Quando você aborda essa palavra ecossistema, você tem que ter logo em mente na questão, certo? Seja uma questão de bioma, seja uma questão de cadeia alimentar, pirâmides ecológicas, tem em mente os fatores que passamos a chamar de bióticos, mais fatores abióticos. Certo? E aí, professor, o que seriam esses fatores bióticos que estão inclusos dentro do ecossistema? Seriam os seres vivos. Esses seres vivos dependem de fatores físicos e químicos. E esses fatores físicos e químicos poderiam ser água, temperatura, umidade, salinidade. Então, são fatores cruciais
né, dentro desse ecossistema. E aí, dentro do tema ecologia, você pode se deparar ainda em determinadas questões, tá certo? Dentro desses fatores bióticos, o que chamamos de relações ecológicas. Tá? Então, meu caro estudante, as relações ecológicas são interações que podem ser harmônicas ou desarmônicas. Então, fiquem atentos, né? Amensalismo, predatismo, protocooperação, né? Mutualismo, colônia, sociedade. Então, são relações que realmente são muito corriqueiros, né, no nosso Enem. Tranquilo? E aí passamos aqui para finalizar essa parte de ecologia, a parte de poluição. Então, essa parte relacionada justamente à degradação ambiental, e aí você deve associar a questão dos biomas. Então, não esqueçam dos nossos biomas. Mata Atlântica, Cerrado, os Campos Sulinos, Pantanal, né? E não esqueça também, tá certo? Da nossa Caatinga, que é um bioma exclusivamente brasileiro, ok? Dentro desse contexto relacionado à ecologia, tem uma atenção especial em relação à evolução. E aí, meus caros estudantes, quando você fala de evolução, a primeira palavra que vem logo em mente na resolução da questão, para abrir a sua mente, vem o tema chamado que? Adaptação. E aí essa adaptação, obviamente, vai depender dos fatores que estão inseridos dentro da ecologia, mais especificamente do ecossistema. E aí, quando você fala de adaptação, você tem que falar justamente de dois rapazes. Um seria quem? Lamarck. E o outro indivíduo muito estudado seria o Charles, o quê? Darwin. Não esqueça, meu caro estudante, Lamarck relacionado à lei do uso e desuso e Lamarck relacionado à seleção natural. Darwin. Exatamente, o darwinismo, ok? Dentro dessa evolução, tomar todo cuidado também em relação às evidências, chegamos à parte de citologia. E aí, ó, meus caros estudantes, tá certo? Dentro da citologia, obviamente, logicamente, noção básica sobre a membrana plasmática, que é aquele envoltório presente em todas as células. E aí lembrem-se que quando você mergulha na célula, chegamos ao citoplasma, temos as organelas citoplasmáticas. Então lembrem-se que nas células eucarióticas temos justamente o sistema de endomembranas. E aí vamos ter as organelas importantes, complexo de Golgi, lisossomos, retículo endoplasmático, e não esqueça de sempre pegar as funções principais dessas organelas e realmente jogar a interpretação nessas questões. E aí, dentro da citologia, tomem todo cuidado em relação à divisão celular e relacionar ao famosíssimo o quê? Câncer. Tema crucial dentro da biologia, principalmente no que diz respeito ao tratamento, prevenções e não esqueçam as novas, né, terapias utilizadas no tratamento contra esse mal chamado de quê? Câncer. E para finalizar esses pontos importantes dentro da biologia, não esqueçam da questão da fisiologia. Então, a fisiologia engloba justamente os sistemas. Sempre associar o sistema digestório à questão nutricional, a questão da atividade física, sedentarismo, também dentro da fisiologia, a questão do sistema respiratório, já que estamos passando ainda por essa bendita, né, pandemia. Então, o sistema respiratório também é muito importante você ter uma noção básica. E associar também ao nosso sistema imunológico, quando você atrela a vacina, soro, anticorpos, tá bom? E o outro ponto importante aqui seria a questão da genética, principalmente associado à parte de células-tronco, né, a parte de engenharia genética. Então, isso aqui é um arcabouço geral que você, por exemplo, meu caro estudante, que vai ser submetido agora, né, nessa próxima prova domingo, então a biologia em si, ela vai abordar sempre de forma interdisciplinar, para justamente textos, tabelas, figuras e sempre utilizando o nosso cotidiano.
Professor, então nós teríamos aqui ainda o item genética. Isso. Então não esqueçam, tá certo? Que o câncer, a predisposição genética, ela é importante. Mas o outro fator importante também é a questão do nosso cotidiano. A questão alimentar, né? Os fatores ambientais também vão interferir justamente no desenvolvimento dessas células cancerosas, principalmente associado à questão alimentar e também à velha polêmica do uso de agrotóxicos. Certo. Na sua experiência, como é que se comportaria a prova de biologia em termos percentuais? Existe essa medição? Temos. Lembrem-se que sempre estudamos, né, as últimas edições das provas, né, os novos temas que estão surgindo, né, principalmente no que diz respeito a doenças, né? Então, todo ano também cai questão de doença relacionada à imunização. Então, existem aquelas doenças que devemos tomar todo cuidado. Por exemplo, recentemente temos uma grande preocupação em relação às cracolândias. É o aumento das cracolândias em áreas urbanas. E aí observou um elevado índice de sífilis, né? Então, cresceu exacerbadamente, né, casos de sífilis, que é considerado uma IST. É uma bacteriose onde vamos ter a utilização de antibióticos. A outra doença importante que sempre você tem que estar antenado é dengue. Dengue é uma doença que sempre persiste, né, no nosso todo ano, associado a chikungunya, zika, febre amarela, malária, né, doenças também relacionadas à falta de saneamento básico, até porque não esqueçam que a qualidade de vida também ela é cobrada dentro do aspecto do nosso Enem. Ok, então, para você estudante que teve a oportunidade agora, faça os seus registros, certo? E eu quero convidar agora o professor para a gente fazer aqui as considerações finais, encerrando esse maravilhoso ciclo. Bacana, vamos lá. Pois é, nossas considerações finais, né? Poderíamos passar mais tempo aqui, mas a gente sabe que você, estudante, precisa também relaxar. E antes desse relaxamento, eu queria aqui que o professor Fininho trouxesse algumas considerações importantes para o seu estudante, né? Não digo só aluno do CAD, mas o seu estudante, aquele que passou com você, aquele da rede pública, que a gente sabe que tem um grau de dificuldade muito maior, né? Pela ausência de uma política pública, mas se Deus quiser vai melhorar. Queria que você olhasse aí para os estudantes e passasse, né, essa segurança que só um professor sabe passar nas vésperas de um segundo tempo tão importante, né, na vida do nosso aluno. É verdade, meu caro estudante. Vocês que passaram aí, foram submetidos a essa prova anterior, cansativa, sabemos que é uma prova cansativa. De certa forma, quem fez a primeira prova aí foi a primeira vez, já sabe mais ou menos, né? O macete, chegar no horário com antecedência, né? Respirar, ter aquela famosíssima paciência, tranquilidade, que realmente você vai ter isso na prova, né? Dentro da biologia, não esqueça mais uma vez de você sempre iniciar por aquelas questões mais fáceis, que tenha figuras, imagens, que aí vai clareando a sua mente, né? Principalmente aquele estudante que teve muita dificuldade o ano inteiro, né? Às vezes por questões de saúde, por questões, por exemplo, ausência de professores na escola, entendeu? Mas, em linhas gerais, que eu sempre falo aos meus alunos, quem planta, colhe. E também oferecemos aí para os nossos queridos alunos, né, uma revisão também, aulas na nossa plataforma do Já Passei Online. Se puder também siga lá o nosso Instagram, do Já Passei Online, o nosso canal também, com sempre novidades, tá certo? Aulas, né, teóricas, práticas, simulados, tá certo? Então você tem uma plataforma completa à disposição, acessível, para realmente você, né, ter uma aprovação realmente, tá certo? Com sucesso, tá bom? Então eu desejo aí para vocês uma ótima prova, tá certo? Nessa segunda avaliação, e que Deus ilumine aí sempre, e nós aqui da rede de ensino CAD do Já Passei Online estamos à disposição sempre para atendê-los. Ok. E estamos aqui encerrando um ciclo, né, que começou há 2 semanas com a professora Juliana, passamos aqui com o professor Victor, professor Jussier, estivemos com o professor Paulinho agora há pouco, e estamos encerrando aqui com o professor Fininho, e quero aqui só reiterar e reforçar, através da fala do professor Fininho, de todos os professores que passaram, em nome de todos os professores, né, eu quero aqui agradecer, parabenizar, principalmente os professores de escola pública, né, que foram guerreiros, né, fortes,
né, para colocar os estudantes, né, à prova, em condições de fazer uma boa prova. E o agradecimento a Deus, né, por essa oportunidade. Dizer a vocês que em 2023 nós estaremos aqui com o Já Passei Online, estaremos nos preparando, trazendo, juntamente com essa equipe forte, né, tem um ditado que diz que juntos seremos mais fortes. Né? E quando estivermos mais fortes é porque aprendemos a trabalhar com união. Não é isso? E com mais novidades. Exatamente. Então, agradeço a você. Até o nosso próximo CADcast na semana que vem. Se Deus permitir, estamos juntos, hein, gente? Um abraço. Obrigado, professor. Valeu, bom.